Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 dicas para você entregar código com mais qualidade e ser um dev reconhecido na sua empresa. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Vamos começar esclarecendo uma parada aqui. O que é reconhecimento? E é bom a gente alinhar isso agora, porque às vezes reconhecimento é uma coisa para mim e é outra coisa totalmente diferente para você. Então é bom a gente só colocar os pontos em ordem aqui para você entender melhor o conteúdo que eu quero trazer. Primeiramente, vou deixar bem claro, não é sobre alimentar o ego das pessoas. Reconhecimento aqui não é sobre você ter um crachá ou sobre comandar pessoas ou ter alguém para você mandar. Eu tô falando isso, parece um pouco pejorativo, mas tem muita gente que acha que ser reconhecido na empresa é ganhar um crachá novo, é ter pessoas trabalhando embaixo de você. Não tem nada contra os cargos de liderança. As empresas precisam de líderes, precisam de pessoas que fazem esse trabalho com as pessoas, né? Levam o time. Assim como um time de futebol não se faz sem um técnico, né? Precisa ter uma liderança ali. Mas não é o objetivo desses conteúdos que eu passo aqui te ajudar a virar executivo, te ajudar a virar um tech lead ou alguma coisa do tipo. Eventualmente, talvez você consiga alcançar essas posições dentro da empresa através do meu conteúdo. Mas não é o objetivo aqui. O objetivo desses conteúdos que eu passo é sempre trazer conhecimento para que você melhore como deve, para que você entregue código com mais qualidade para evoluir na carreira, né? Para conseguir ser um dev melhor e, eventualmente, ter outros reconhecimentos que não um cargo de liderança. O que são esses reconhecimentos, então? Promoção. Às vezes, você pode ser sim promovido ou promovida, mas não para um cargo de liderança. Você pode simplesmente subir nas suas escadas ali do dev, né? Então, se você é júnior, virar pleno, virar sênior. Dependendo da empresa onde você trabalha, às vezes tem outros cargos acima de um programador sênior, né? Tem ali um especialista, tem um engenheiro de software, alguma coisa do tipo. Então, receber promoções é sim uma forma de reconhecimento. Outra forma de reconhecimento é aumento. Às vezes você não chega a receber uma promoção, não muda lá o seu cargo no seu crachá ou lá no seu cadastro de RH, mas você recebe um aumento, uma gracinha ali que pelo menos dá um grau no seu salário. Obviamente isso geralmente não é um aumento super grande, né? Mas a gente fala ali, quando fala de aumento salarial, né? Geralmente é numa faixa ali entre 5, 3%. Mas, dependendo do salário que você ganha, é uma boa quantia, né? Quem vai negar um bom aumento aí, né? Ninguém, acho que ninguém ia reclamar de receber um aumentozinho aí por entregar software com mais qualidade. O reconhecimento, às vezes, não se traduz exatamente em grana no seu bolso, né? Se você é promovido, provavelmente você vai receber um aumento, mas às vezes não é só dinheiro no seu bolso diretamente. Muitas vezes o reconhecimento é você ser convidado ou ser convocado ou convocada aí a participar dos grandes projetos da empresa. Tem muitas empresas que concentram esforços grandes dentro dos projetos que são mais estratégicos, que vão trazer mais retorno. Muitas vezes são projetos grandes, migrações de plataforma. Quando a empresa é absorvida por outra empresa, que você tem que fazer uma migração ali de várias outras coisas também. É, Qualquer tipo de projeto muito grande, né, que vai trazer retorno aí, geralmente a liderança lembra das pessoas que têm mais destaque, né, das pessoas que eles acham que são mais competentes e que vão somar nesse projeto. Então, é de alguma forma ali um reconhecimento do seu trabalho poder participar desses grandes projetos. E, como eu já mencionei, é ser lembrado ou ser lembrada. Quando seu nome é lembrado nessas ocasiões, quer participar de grandes projetos, e às vezes não é só nos grandes projetos que seu nome é lembrado. Muitas vezes, quando você se destaca, quando você entrega código com mais qualidade do que a média,
Muitas vezes você é lembrado ou lembrada em situações importantes. Quando tem um problema em produção, por exemplo, tem uma crise e precisa ser resolvido, o seu nome é lembrado porque você é visto como uma pessoa competente, uma pessoa que entrega um bom trabalho, né, e acaba sendo lembrado ali. Eu acho que é uma forma, uma grande forma de reconhecimento, né? Pode não ser um aumento direto, mas tá ali no caminho, né? Tá muito mais próximo, por exemplo, de quem não é lembrado e de quem não participa dos grandes projetos. E às vezes também um reconhecimento é um elogio público. É você receber um elogio do seu chefe, da sua chefe, da sua liderança, às vezes de outras equipes, dos seus usuários, né? Quando essas pessoas elas fazem elogios públicos, né, ao seu trabalho. Às vezes pode ser dentro de uma reunião, às vezes durante uma apresentação, aparece uma foto lá e um agradecimento para você, ou às vezes um e-mail, quando o seu usuário ou as pessoas que trabalham com você mandam um e-mail agradecendo o que você fez, a sua participação. Então, até um mero elogio pode ser visto como um reconhecimento. E às vezes você acha que, pô, a pessoa só trabalhei igual um camelo aqui e a pessoa só mandou um e-mail agradecendo aqui, queria mesmo era um aumento. Mas muitas vezes isso pode ser um passo a mais que você dá ali para chegar mais perto de um aumento, chegar mais perto de uma promoção. Então, essas são as coisas que eu encaro como reconhecimento e é isso que eu vou trazer aqui hoje para você. E por que entregar código com mais qualidade te ajuda a ser reconhecido ou reconhecida na empresa? Seguindo a definição de qualidade aqui do canal, um código de qualidade é aquele que resolve os problemas do usuário, que é fácil de manter e que não tem bugs. E se você consegue implementar essas três características nas suas entregas consistentemente, fatalmente você vai conseguir ser lembrado pelas pessoas, ser lembrado pelos seus usuários, pelo seu time. As pessoas vão elogiar o seu trabalho porque elas vão ver. É uma forma muito mais tangível, né? Muito mais palpável. Você consegue mostrar o seu trabalho. É diferente de, por exemplo, você querer fazer um marketing seu, um marketing pessoal dentro da empresa. Tem muita gente que é assim, né? Muito dev que é só marqueteiro e que quer falar bem do trabalho e que quer propagandear as coisas. Nada contra, eu acho que isso faz parte do nosso trabalho. Se a gente quer ser reconhecido, a gente precisa fazer uma propaganda também, né? Porque seu trabalho não vai ser visto automaticamente, né? Você precisa falar dele também, mas não adianta só falar, você precisa provar. Entregar código com mais qualidade vai te dar material, vai te dar autoridade, vai te dar consistência. Você vai ver aí nessas dicas que eu trouxe aí. E é até por isso que eu trouxe essas dicas, né? Porque são experiências do campo de batalha, são coisas que eu aplico no meu dia a dia, que eu já apliquei, que trouxe resultado não só para mim, mas para o meu time também, para as pessoas que trabalham comigo. E são dicas que não são complexas. Elas são difíceis de aplicar, não é uma coisa fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo faria também. Mas não são coisas complexas, são coisas simples, que você pode sim, com algum afinco ali, com alguma insistência, você vai conseguir implementar no seu dia a dia também. Não é nada de outro mundo, você também consegue fazer. Qualquer dev consegue, tá ao nosso alcance. Não estou trazendo coisas aqui para mudar a cultura da empresa, não tem nada disso aí. São coisas que você pode fazer e aplicar com o seu time. Isso aí, obviamente, vai trazer benefícios tanto para você quanto para as pessoas que trabalham com você, assim como trouxe comigo, né? Então, é uma coisa que, além de te ajudar, vai ajudar a empresa como um todo. E é por isso que isso te ajuda a ser reconhecido, né? Porque acaba movimentando o trabalho de várias pessoas, não só o seu. Então vamos lá, antes de entrar nas dicas, vamos falar um pouco sobre coisas que não te ajudam. Coisa que talvez você esteja fazendo hoje no intuito de querer ter o seu trabalho reconhecido, mas que não te ajuda. E eu vou te passar algumas coisas aqui que eu também já tentei. E eu sei que não dá resultado. E é por isso que eu quero te alertar. Porque caso você esteja fazendo alguma dessas coisas aqui, é melhor você parar e virar a chave. Porque isso aqui não vai te ajudar. Primeira coisa, forçar a cobertura do código. Tem muita gente que acha, principalmente gestor, né? E alguns devs ali que apoiam essa ideia, eles acham que colocar uma meta de cobertura de código vai ajudar a melhorar a qualidade das entregas, que vai diminuir a quantidade de bugs, que vai deixar seu código melhor. E isso não é verdade. A ideia em si, de verdade, ela não é ruim, ela até tem algum sentido.
mas depende de como você implementa. O problema é que geralmente a implementação é uma desgraça. O pessoal implementa de um jeito muito forçado, de um jeito que não envolve o time. E isso não ajuda. Cobertura de código é um bom indicador, né? É uma boa métrica, mas ele é uma péssima meta. E geralmente as empresas colocam metas de teste. Muitas vezes trazem programadores de fora, né? Contratam pessoas só para dar cobertura no código. E, cara, isso não faz sentido nenhum. Não gera cultura de teste, não ajuda a melhorar a qualidade do código, só dá cobertura. Se for para fazer isso aí, usa o ChatGPT, usa o GitHub Copilot que ele vai te ajudar do mesmo jeito. Nem precisa contratar ninguém. Só manda a inteligência artificial gerar o teste para você aí, seu problema está resolvido. Mas o problema da qualidade de verdade não resolve. E muita gente faz isso querendo fazer propaganda. Eu já falei que fazer propaganda, só a propaganda não te ajuda. Esse aqui é um caso. Se você ficar propagandeando que o seu software tem 100% de cobertura, não vai te ajudar em nada, porque em algum momento essa cobertura alta vai gerar bugs. Né? Ou melhor, né? Os bugs vão aparecer mesmo tendo a cobertura alta. E aí vai vir o questionamento, pô, mas por que a gente tem tanto bug se tem tanta cobertura? Então o teste não serve para nada. E aí a história vai se repetindo pelas empresas aí, né? Um monte de gente fazendo teste com cobertura absurda, só que de verdade não resolve bug, não resolve problema de ninguém. Então isso aí não te ajuda. Segunda coisa, padronizar tudo que os devs fazem. Eu já vi vários tipos de padronização, vários tipos de iniciativa nesse sentido, e eu posso te afirmar que não resolve. Não adianta você querer padronizar tudo que existe na arquitetura do software. Eu já participei de padronizações gigantescas, não só dentro de um software, mas dentro da área de desenvolvimento inteira. E isso às vezes ajuda. Mesma coisa da cobertura de código, né? A ideia em si ela não é tão ruim, mas muitas vezes não encaixa, né? Dependendo do software, dependendo das pessoas do time, um determinado padrão que seja muito duro ali de arquitetura, ele acaba limitando as pessoas, acaba limitando a criatividade dos devs. Eu sei que às vezes você acha que, pô, mas deixar o dev ser muito criativo às vezes atrapalha mais do que ajuda. É verdade, mas a gente também não pode limitar 100% a ação dos devs, né? Senão você não tem melhorias. Né? E o negócio fica engessado por muito tempo. Foi exatamente o que aconteceu no meu caso aqui. Né? A gente tinha um padrão muito forte, mas ele engessou e a empresa passou muito tempo sem evoluir tecnicamente. E isso, em algum momento, cobrou o seu preço. Já vi iniciativas para padronizar nomenclaturas. O pessoal que programa em Python, o pessoal que programa em algumas linguagens aí, tem um livro de padrões muito mais forte do que a galera do .NET, do que a galera do Java. E se isso é uma cultura dos programadores, essa é uma cultura da comunidade, é mais fácil. Mas quando você quer implementar uma cultura desse tipo dentro da empresa, as coisas ficam complexas. Você começa a gastar mais tempo checando o padrão do que realmente trabalhando. E isso é chato, engessa o trabalho, deixa o time mais lento também. As pessoas ficam chateadas, né? Eu sei que muitas dessas coisas são com boa intenção, mas às vezes não ajuda tanto quanto você imagina. Estilo de código é uma dessas coisas também. O Python também tem isso muito forte, né? A indentação do código, como é que você separa as linhas, tudo isso vem da comunidade, não é um trabalho das empresas. Então é mais fácil de implementar. Se você quiser colocar esse monte de tralha aí dentro do seu time, pode ter certeza que você vai perder um tempão fazendo documentação e fazendo check e tentando automatizar a parada e não vai trazer o resultado que você espera. Né? Isso não traz qualidade. Não é isso. Se você conseguir, não é ruim. Mas eu vou te adiantar aqui que, primeiro, é muito difícil conseguir um padrão consistente e segundo, que com o tempo isso daí vai ruir. Então, por mais que você ache que isso é qualidade, isso não vale a pena. E tem que tomar cuidado com isso, porque é o tipo de coisa que é muito propagandeável. É muito publicitário, né? Muito legal você ter um livro de padrão e falar que foi você que fez para o seu chefe ou para a sua liderança, para mostrar serviço, né? E esperar reconhecimento sobre isso. Pode até ter, mas você vai ver que com o tempo não vai melhorar a qualidade do código, não. E aí isso aí vai advogar contra você, né? Porque você teve uma boa ideia, só que não soube implementar.
Uma última coisa que, cara, eu já fiz bastante na minha carreira e eu posso te afirmar que não resolve nada. Fazer palestrinhas para os seus times, para as pessoas que trabalham com você. Eu já parei várias vezes para fazer apresentações, principalmente sobre teste unitário. Cansei de falar, de ensinar as pessoas a fazer teste unitário, de ensinar o básico, tudo aquilo que tem na mentoria, no desenvolver testes, né? Muito daqui, não tudo, né? Mas muito do que tem lá, pelo menos da parte básica, dos fundamentos, eu tentei ensinar para as pessoas de graça nas empresas. E as pessoas não aprendem. Ou melhor, não sei se elas não aprendem, se elas não querem aprender. O que acontece quando você faz esse tipo de coisa? Pô, vou marcar uma reunião depois do horário para a gente falar sobre código. Vou marcar. Se você trabalha numa empresa que tem uma cultura desse tipo, de ter essas reuniões, de ter esses encontros, né? Não são reuniões, mas de ter esses encontros, às vezes até fora do horário de trabalho, é uma coisa positiva de se fazer. Mas isso vem da cultura da empresa. Se você quer fazer por sua própria vontade, é muito difícil ter engajamento. Porque as pessoas, elas vão lá de curioso. Elas só querem ver qual é que é. E na hora que você apresenta, na hora que você mostra, todo mundo fala, pô, isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas ninguém faz. Ninguém bota em prática. Então todo mundo gosta, até acha legal, só que ninguém pratica de verdade. Ou seja, eles concordam com a boca, mas não concordam com a cabeça. Então, fazer coisas desse tipo faz você perder seu tempo com uma coisa que não vai gerar resultado. Então, não é que você não pode fazer. Se você quiser fazer, fica à vontade. Mas não espere reconhecimento das pessoas por isso. Não espere reconhecimento da sua chefia. Não espere também que isso vai melhorar a qualidade do código, porque não vai. Não é desse jeito que a gente convence as pessoas. Não é desse jeito que a gente distribui o conhecimento pelo time. Tem outras formas mais eficientes. Né? Fazer palestrinha, dar aula, dar treinamento interno para o seu time, infelizmente não te ajuda tanto quanto você gostaria. Você pode fazer, só não espera que vai ter um resultado fantástico. Vamos lá para a primeira dica. Aprenda a testar o seu código. Ninguém ensina os devs a testar, é impressionante. A galera sai da faculdade, a galera sai das universidades, sai dos cursos, sai das formações de programadores e não aprende a testar. Um monte de gente fala que é importante, um monte de gente fala que entende que é importante, mas quando você chega nas empresas, a galera não está fazendo teste, não está fazendo o básico do teste. Muitas vezes não faz um teste manual. Não estou nem falando de fazer teste automatizado. A maioria dos devs não sabe testar aquilo que faz. Principalmente nas empresas que têm equipes para teste, equipes de QA, equipes de homologação, de usuários homologadores. A galera de dev não testa. E, cara, não tem nada que vai trazer mais resultado para a qualidade do seu código do que aprender a testar. Eu sei que parece meio óbvio, mas tem muitas coisas que envolvem o teste, né? Eu acho que um dos grandes problemas é que a galera não aprende a testar do jeito certo. Todo mundo acha que é só dar um debug no Visual Studio, que é só clicar nos botões da tela. Tem várias coisas que você precisa aprender. Não é só ficar debugando o seu projeto. Isso não é teste. Não é que não é teste, né? É um tipo de teste. Mas não é o tipo de teste que te ajuda a aprender a testar. Não é o tipo de teste que vai trazer qualidade de verdade para sua entrega. Teste unitário é uma coisa que vai te ajudar muito. E eu acho que você tem que aprender a fazer também. Né? É uma coisa que, dentro da programação, eu acho que é uma das coisas que mais vai te ajudar com qualidade. Não só fazer teste manual, né? Que eu estava falando aqui de aprender a testar, né? Você precisa aprender como que testa, como que você enxerga os testes, né? As situações que precisam ser testadas. Mas um bom começo para isso é aprender a fazer teste unitário também. É muito mais fácil para o dev, né? O teste unitário é muito próximo da programação. Então é uma boa saída você começar a aprender a testar com o teste unitário. Se for para escolher fazer alguma coisa, começar por alguma coisa, começa com teste unitário. Eu sei que muitas vezes é difícil porque você acha que tecnicamente é complicado, porque você tem que aprender um monte de coisa, e porque não sei o que. Eu sei que e que às vezes você tenta fazer no código da sua empresa e você não consegue. Mas acredita em mim, é o melhor primeiro passo que você vai dar. A qualidade do meu código mudou muito quando eu comecei a aprender a fazer teste unitário. E não só em termos de bugs, porque a gente acha que fazer teste é só tirar os bugs da aplicação.
E não é. Quando você aprende a fazer teste, você começa a enxergar outras coisas, você começa a enxergar impacto das suas alterações, você começa a enxergar como que o software funciona, entender o funcionamento das coisas. E quando você vai para o teste unitário, ele vai te trazer outros benefícios também. Ele vai te forçar a ler e entender código. Ele vai te forçar a pensar em arquitetura. Porque muitos dos problemas que você tem hoje com o seu código, que você não consegue fazer teste unitário, é porque a arquitetura dele está ruim. Que você tem problemas lá. Em 95% das vezes, o seu problema de fazer teste unitário não tem a ver com o conhecimento técnico de teste que você tem. Que você não sabe fazer mock, ou que você não conhece o XUnit. Na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes é porque o código que você mexe não está preparado para ter teste, porque ele tem um design ruim. E aí você precisa ter esse conhecimento sobre o que é um design ruim, como que você melhora esse design para poder fazer teste unitário. Então ele vai trazer um monte de benefícios para você como deve. Não tem por que não aprender. E aí depois você pode sim complementar o teste unitário com outros tipos de teste. Com teste funcional, por exemplo. É uma ótima opção para quem é dev, porque ele ainda é um teste de código, né? É um teste automatizado, onde você programa ali com um framework tipo Selenium WebDriver, ou Cypress, ou Playwright, e aí ele vai clicar nos botões da sua tela, vai ativar os JavaScripts, as controllers, tudo que você fez ali dentro do seu software, como se fosse um usuário. Né? Então é um ótimo complemento. E você pode complementar também com outros testes depois, se você quiser, e se você tiver tempo também. Né? Mas, de forma geral, não é só aprender a fazer teste unitário ou teste automatizado, e sim aprender a testar o código. Como que você testa as alterações que você faz. E como que isso gera reconhecimento? Por que que isso gera reconhecimento dentro da empresa? Primeiro porque, obviamente, quanto mais teste você faz, menos bug você vai botar em produção. E aí, quando você começa a colocar menos bug em produção, o seu trabalho começa a se destacar. Às vezes, não porque o usuário para de reclamar, né? Tem sistema que é difícil, né? O usuário reclama muito porque tem muito bug. Muitas vezes é porque o usuário para de abrir bug e o seu sistema para de aparecer ali nas bandeirinhas vermelhas da sua empresa, né? Ele para de aparecer nos relatórios ali de xingamentos dos usuários, né? Nos NPS da vida aí, ele deixa de se destacar negativamente. Então, entregar com menos bug, obviamente, vai gerar um reconhecimento do seu trabalho. E aí, por todas essas paradas que eu falei sobre entender o design do código, né? Aprender a ler e escrever, a ler e entender o código da sua aplicação ali, aprender mais sobre o software também, consequentemente vai fazer você escrever um código mais fácil de manter. Ele vai ficar com uma arquitetura melhor, vai ser mais fácil de alterar, vai ser mais rápido de alterar também. E quanto mais fácil de manter, mais rápido você consegue fazer as alterações. E isso gera um destaque, não só para você, mas para o seu time. Fica mais fácil de trabalhar. E aí, vendo que as suas entregas têm menos bugs, seu código é mais fácil de manter, o time começa a seguir o seu exemplo. Você começa a ser uma referência dentro do time. Porque todo mundo vai querer fazer igual. Todo mundo vai começar a ver que você está fazendo um bom trabalho e quer saber o que você está fazendo de bom. E vai querer copiar também. Muitas vezes, eles nem falam que querem copiar. A gente começou a fazer um trabalho ali dentro do time, né? Eu comecei a fazer mais testes, comecei a falar mais de testes com o time. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver que o time começou a fazer mais teste unitário. Sem eu falar. Antigamente eu ficava vendendo peixe, né? Falava, como eu disse aí, fazer palestrinha. Vamos fazer, porque é bom, eu queria mostrar os benefícios e tal. E não deu resultado. Quando eu comecei a mostrar o resultado do meu trabalho, né, a comentar sobre o teste, né, a fazer mais teste, aí as pessoas começaram a copiar. Não porque elas escutaram eu falar, mas porque elas viram o resultado. Então, as pessoas elas tendem a não escutar o que você fala, mas elas veem o que você faz. Então, quanto mais você dá o exemplo, mais o seu time segue o exemplo. E aí você tem o seu trabalho reconhecido porque você vai ser uma referência dentro do time. E a segunda dica: tenha um processo que favorece o teste. Não adianta você ser o mestre dos magos do teste unitário ou do teste de software se você não tem um processo que favoreça os testes. Se você deixar para fazer teste só depois que você termina de programar tudo,
você tem uma tendência muito grande a não fazer teste nenhum. Porque a gente prioriza muito o código. A gente é dev, a gente adora um codiguinho. Eu adoro. Se eu ficar sentado só programando, eu fico horas e horas. E aí o tempo passa, você come todo o seu orçamento e não consegue ter tempo para testar. Então não adianta você ser muito bom de teste se você não tem um processo que favoreça o teste. Tem que ter um processo. Um dos processos que eu sigo, que eu ensino para os meus alunos, é a análise orientada a testes. É você fazer uma análise de requisitos que termina com um plano de teste, né? Com um roteiro para você fazer o teste da sua aplicação. E aquele roteiro ele pode se traduzir em código e pode se traduzir também em teste unitário depois. Mas você consegue usar ele como base, né? Como um ponto de partida. E é muito importante ter esse ponto de partida. Porque você parte do teste, é diferente de você partir do código, que é o que geralmente a gente faz. Outras ferramentas que você pode usar também, por exemplo, é o TDD. TDD é uma ferramenta muito interessante para te forçar a testar. Tem várias ferramentas, né, que você pode utilizar aí, mas que estão dentro de um processo. TDD também tem um processo de desenvolvimento. E se você não seguir o processo, você não consegue fazer os testes direito. Então você precisa ter essa dinâmica. A vantagem da análise orientada a testes é que ela envolve o usuário, né? Ela coloca o usuário dentro da parada. Então ele começa a participar mais. Muitas vezes o usuário ele solta a bomba do requisito para você e vai embora. E só aparece depois para te cobrar se está funcionando ou não. Mas quando você faz uma análise orientada a testes, você vai se ver obrigado, vai se ver obrigada a ter o usuário próximo. É um tipo de análise que funciona muito bem, por exemplo, para times que trabalham com Agile, com Scrum, com Kanban, onde o usuário está muito próximo. Né? Ou se às vezes não é o usuário, pelo menos é o PO. E tem alguém que representa os interesses dele lá. Né? Então, análise orientada a testes, para mim, é a forma mais eficiente de trabalhar. Mas você pode ter outras formas também. O importante é ter um processo. É ter algumas coisas no seu trabalho, no fluxo de trabalho do seu time, que favoreça o teste. Outra coisa que eu implementei no time onde eu trabalho hoje e que deu muito resultado é o Code Review. A gente acha às vezes que Code Review é só uma burocracia, né? Ah, porque eu tenho que pedir o amém para o sênior aprovar esse código para mim aqui e ele vai ficar criticando, vai ficar me enchendo o saco. Mas Code Review é muito legal para ter troca, para ter comunicação entre o time, para a galera do seu time saber o que você está fazendo. E aí, muitas vezes rola ali uma conversa técnica também. Né? Olha, eu acho que aqui talvez você pode fazer de um jeito melhor, você pode usar um outro comando. Eu acho que essa alteração não pode ficar aqui, ela tem que ficar em outro lugar. Porque tecnicamente aqui, né, essa modelagem não está muito boa e aí não dá para reaproveitar. O que você acha de fazer assim? O que você acha de fazer assado? O Code Review é muito bom para promover conversas. Então, quando a gente implementou o Code Review lá no nosso time, as coisas foram mudando devagar. Ela não mudou do nada. A gente sempre quer a fórmula mágica, né? A grande diferença, a grande bala de prata que apareceu aqui mudou todo o jogo. Não aconteceu isso com a gente lá. A gente implementou o Code Review, né? Montei uma dinâmica ali de Code Review e o time aos poucos foi começando a participar mais, foi começando a enxergar mais. Então hoje a gente tem um processo muito azeitado já de revisão de código, onde as pessoas participam, né, e a gente incentiva essa participação também. Né? A gente criou um processo ali dentro do time onde todo mundo participa, ou pelo menos é incentivado a participar e a dar opinião também. Então, rola uma troca muito legal com o tempo. Uma das coisas que aconteceu e que gerou resultado foi o teste unitário. Então, o time começou a ver os testes unitários que eu faço, não porque eu mostrei, mas porque eles viam no Code Review. E aí eu também comecei a ver que eles faziam teste unitário porque eu comecei a ver no Code Review deles lá. Então, é uma forma muito legal de trocar informação com o seu time. Uma outra coisa legal para favorecer o teste também, ter uma esteira automatizada. Se você não tem ainda, faz deployment na mão, faz build na mão, pense em colocar um processo desse para o seu time. Ter build automatizado, que depois de fazer o build, executa os testes unitários, executa teste automatizado, se você tiver, né, um teste funcional, e depois executa o deployment. Isso não é uma coisa, hoje em dia pelo menos, tão difícil de implementar. É claro que para a empresa onde você trabalha, de repente você talvez, se você quiser usar um Azure DevOps,
você quiser usar um Bamboo Atlassian ou um Jenkins ou alguma coisa do tipo, você talvez, um GitHub Actions, você talvez precise de licenciamento, né? Precise de software. E aí, às vezes, fica caro, a sua empresa não está afim ou não tem orçamento para isso. Mas você não precisa fazer isso só em softwares da nuvem. Você pode fazer também um script PowerShell, por exemplo, se você programa com .NET, né? Um script PowerShell que faz tudo isso para você. Você só executa o script e ele vai fazer toda essa esteira para você, pelo menos em ambiente local. Já é bem melhor do que você ter que fazer tudo na mão, né? Ter que gerar build, gerar teste ali, já vai te ajudar aos poucos. Então, pense em ter uma esteira automatizada. Se for possível, num software pronto de nuvem. Se não for, script, monta um script mesmo. Pega uma máquina que ninguém usa ali e manda rodar naquela máquina lá, você vai ver que dá um grande adianto. E no nosso dia a dia lá na empresa, o jogo mudou muito. Esse sim teve uma virada bem grande depois que a gente colocou uma esteira automatizada. Né? Fica muito mais fácil, fica muito mais confiável o processo como um todo. Né? E como que ter um processo que favorece o teste, né, ajuda a gerar reconhecimento para você dentro da empresa? Primeiro porque quando você implanta um processo desse no seu time, a comunicação geral melhora. O code review, a análise orientada a testes, tudo isso começa a melhorar a comunicação entre as pessoas que trabalham juntas. É incrível como a gente, em tecnologia, né, a gente consegue reunir tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas capacitadas e que muitas vezes têm dificuldade de conversar. Às vezes você está sentado do lado do coleguinha e não fala com ele todo dia, não troca uma ideia sobre código, não pergunta as coisas. Ainda mais hoje que muitos de nós trabalhamos remotamente. A gente simplesmente se fecha numa bolha ali e não fala nada. Então, esse tipo de processo vai fomentar a comunicação. E quando é você que coloca esse processo lá, as pessoas vão começar a entender que você conhece do assunto, entender que você é uma pessoa legal para conversar sobre isso, uma pessoa confiável também. Né? Então, isso aumenta a sua autoridade, deixa você um pouco mais à frente ali das outras pessoas do seu time. Não quero falar isso de um jeito, estou meio reticente de falar assim, mas porque eu não quero falar isso para ficar alimentando seu ego. Às vezes você acha que fazer isso e sair na frente, e aí tem gente que se desespera e quer fazer tudo primeiro do que os outros. Né? Mas é bem importante que você possa ser a pessoa que fomenta o assunto, mas que traz todo mundo para trabalhar com você. E não querer ter todos os louros da vitória sozinho. Né? Quem faz tudo sozinho ali não é reconhecido como líder. Né? As pessoas acham que é, mas não é. Quando você favorece a coletividade, eu acho que você se destaca mais e as pessoas te reconhecem mais. E aí, quando você tem um processo como análise orientada a testes, o seu usuário participa mais também. E ele acaba reconhecendo o seu trabalho. Ele começa a te elogiar. Ele começa a falar bem de você pro seu time, pro seu chefe. Ele começa a lembrar de você também quando tem um outro problema ou quando tem um projeto grande também. Então, por o usuário participar mais, ele também começa a entrar numa rede de reconhecimento ali, de pessoas que podem reconhecer o seu trabalho. E no final das contas, o time todo vai trabalhar mais feliz também, porque o trabalho flui melhor, com comunicação, com o usuário participando mais. E aí o time feliz vai lembrar das coisas que você faz. Pô, ele me ajudou a fazer isso, ela me ajudou com o processo aqui e deixou o nosso trabalho mais fácil. Isso gera reconhecimento, as pessoas às vezes não falam para você diretamente, mas elas vão falar para o seu chefe, vão falar para as pessoas que estão do lado, porque elas reconhecem a qualidade do seu trabalho e que você ajudou contribuiu, né, para que todo mundo trabalhe mais feliz. E a terceira dica fez uma grande diferença na minha carreira, eu tenho certeza que vai fazer na sua também. Ajude a construir conhecimento dentro da empresa. Tem muito dev que fica segurando conhecimento porque acha que isso faz ele ser mais importante do que os outros. Conhecer sobre um software específico, sobre um fluxo de negócio específico. E aí, quando dá algum problema, ele não ensina as pessoas, ele não divide conhecimento. Ele vai lá, ela vai lá e tenta assumir a frente, quer resolver tudo para colher os louros da vitória. E isso é uma grande bobagem, é um grande erro, tanto para você em termos de carreira, quanto para o desenvolvimento do seu trabalho em geral. Porque no final das contas você acaba trabalhando mais
E você não é tão reconhecido ou reconhecida quanto você acha que é. E isso acaba gerando um pouco de frustração. As pessoas falam: "Ah, ninguém valoriza o meu trabalho aqui". Mas é porque isso não é uma coisa boa. Então, divida o conhecimento, divida o que você sabe. Algumas formas, porque às vezes falando da divida o que você sabe, você vai falar: então eu vou fazer palestrinha, igual você falou para não fazer". Não, e isso é um negócio meio genérico também, né. Então eu vou te dar alguns direcionamentos, coisas que você pode fazer para dividir o que você sabe. A primeira coisa, ajude quando você tiver oportunidade. Se as pessoas estiverem em dificuldade, ajuda. Traz um pouco de conhecimento. Não é resolver o problema para as pessoas, mas é ajudar, é trocar conhecimento. Muitas vezes as pessoas me procuram quando tem problema de performance nos softwares da empresa, em outros sistemas que eu não mexo, que eu não participo. Eu fiquei muito conhecido dentro da empresa por trabalhar em vários problemas de performance diferente. Eu acabei juntando conhecimento sobre várias coisas. Você acaba vendo muitas coisas iguais, né, muitas situações iguais. Eu vejo como uma boa oportunidade de dividir esse conhecimento. Primeiro porque, trabalhar com um problema de performance é chato. Eu gosto de verdade, sim, mas é um trabalho cansativo. Depois que termina, você tá esgotado, tá esgotada. É difícil, né, porque são coisas maçantes. É muito teste que você tem que fazer, é muita análise que você tem que fazer. Às vezes muita suposição, né, muita hipótese, trabalhar com hipótese. Então é um trabalho complexo. E como é cansativo, não é legal você ficar fazendo isso toda hora. Enche o saco também. Então, é uma ótima oportunidade para dividir esse conhecimento. Não para, como eu disse, não para resolver o problema para as pessoas, mas ensinar a resolver. E depois que elas terminam, elas ficam tão gratas a você, porque você ensinou, porque você deu um direcionamento e ela aprendeu sozinha, ela fica orgulhosa, né? A pessoa ficou orgulhosa porque conseguiu. E vai gerar um sentimento de gratidão muito grande pela sua pessoa. Então, além de ser uma ótima oportunidade de dividir conhecimento, né, e gerar conhecimento para o time, ainda é uma chance de você ter a gratidão de outras pessoas e conseguir ajuda também quando você precisar. Uma outra coisa que você pode fazer para dividir o que você sabe é dar a sua opinião nas reuniões. Tem muito dev que é bom pra caramba no trabalho, bom pra caramba no que faz, mas é caladão, é caladona, não fala. E aí ele tá vendo as situações acontecerem com o time ali e não fala nada. Então dê a sua opinião. Muitas vezes as coisas que você sabe valem muito. E eu sei que às vezes talvez você tenha vergonha de falar, porque você, né, não é uma pessoa muito comunicativa e tal, mas fala. Fala porque a sua opinião às vezes vale, mas se você não colocar sua opinião na mesa, ninguém vai saber. E mais importante, ninguém vai saber que você sabe. Eu conheço vários devs que ficam chateados porque falam: "Ah, mas ninguém me dá uma chance, mas ninguém me fala nada, porque eu sou certificado do não sei o quê, porque eu tenho não sei o que lá, eu conheço sei lá o quê". E aí quando tem oportunidade de falar alguma coisa, né, de demonstrar que você sabe, você não aproveita a oportunidade. Não é fazer marketing, às vezes você acha que: não, não sou marqueteiro, não quero". Talvez seja fazer marketing também, mas esse é um marketing bom, é você mostrar o que você conhece. Né? É uma coisa importante, então dê sua opinião. E outra coisa, eu falei de fazer code review, né? Quando você for fazer review, faz review de verdade. Para analisar o código, para trocar com a outra pessoa. Discutir se tem soluções melhores. Como que você resolve, como você resolveria, por que que entender, né, por que que a pessoa fez daquele jeito. Faz um review digno, né? Um review de verdade. Não sai criticando, não sai falando, não sai só aprovando code review ali porque é seu brother, sua brother lá. É porque isso aí não vai te ajudar. Né? O review, como eu disse, é um ótimo momento de troca. Então, se você vê alguma coisa ali que você acha que não é legal, divide com outra pessoa. Às vezes ela não quer fazer. E tá tudo bem se ela não quer. Mas você dividiu. A sua parte você fez. Se outra pessoa não quer receber, não tem problema. Mas você fez a sua parte. Você usou um momento propício para dividir conhecimento. E, importante, sempre na humildade. Sempre que você vai dividir o que você sabe, mantenha o pé no chão ali. Ó. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você também. É todo mundo igual. Né? É um momento de troca. Então aproveita o momento de troca para trocar e não para mandar, né? Toma muito cuidado com isso, principalmente code review.
A galera acha às vezes que fazer code review é porque tem que o sênior falar como tem que fazer as coisas, né? E isso não ajuda ninguém, não divide conhecimento de nada. Uma outra coisa que você pode fazer para ajudar a construir conhecimento no seu time, na sua empresa, incentivar discussões, tanto técnicas quanto de negócio. É muito legal você ter alguém no time que fomenta a discussão técnica. E a gente adora discussão técnica, a gente quer saber, a gente quer entender, a gente quer falar. E tem um monte de gente que quer falar. Abra esses espaços nas reuniões, nas conversas, no café. Quando você tem oportunidade, incentive discussão. E também discussão de negócio. Eu sei que às vezes você acha que não é sua alçada, que não vale a pena, mas, cara, às vezes você está resolvendo um problema ali, ou você está ajudando a resolver um problema, e a pessoa não tem conhecimento de algum fluxo de negócio. Aproveita esse momento para discutir. Aproveita esse momento para passar esse conhecimento, para você ensinar a pessoa, falar o que você sabe do processo. E quando você está fazendo análise de requisitos, está levantando, discutindo com o usuário, incentiva a discussão do negócio também. Por que, que isso acontece? Por que, que isso é importante? Para que, que a gente usa? Isso ajuda a gerar conhecimento para o time, a tirar as ideias da cabeça do seu usuário, do seu PO e trazer para conhecimento de todo mundo. E às vezes você até sabe do negócio, né? Mas é legal trazer isso para todo mundo do time. E uma coisa que fez muita diferença para mim, além dessas duas outras coisas que eu já falei, é documentar. Documenta tudo que você puder. Pega os processos que você faz repetidamente e coloca num software de documentação. Pode ser o SharePoint, pode ser o Atlassian Confluence, pode ser o Azure DevOps mesmo, tem uma área de documentação, o GitHub também, pode ser qualquer coisa do tipo, mas documente. É muito importante documentar, porque quando você documenta, você tira o conhecimento da cabeça das pessoas. E eu sei que às vezes é chato fazer isso, porque enche o saco, né? Eu também não gosto, mas vale a pena, porque cria independência. Lá no nosso time, eu comecei a documentar um monte de pequenas coisas que a gente faz, coisas burocráticas do fluxo de trabalho mesmo. Muitas coisas ajudaram demais, por exemplo, fazer um onboarding. Eu falei sobre trocar conhecimento de processo de negócio, sobre a parte técnica. A gente montou um onboarding lá com apresentações da arquitetura do software, apresentações do funcionamento do software, para que serve, os termos que a gente usa. Isso ajuda muito quem chega, os devs novos que chegam. Porque isso, no final das contas, acaba te atrapalhando. Porque a pessoa chega, você tem que receber, você tem que ficar explicando. Aí você gasta 1, 2, 3 dias para fazer isso. Se você é mais sênior, né, tem mais conhecimento, acaba sobrando para você. Então, documenta isso. E a gente fez de um jeito super fácil. A gente simplesmente gravou as conversas. A gente ligou lá, a gente usa o Teams, né, o Microsoft Teams, e simplesmente gravou uma reunião. E depois joga lá num software lá de compartilhamento, a pessoa simplesmente entra e você fala, ó, assiste esses artigos, lê esses artigos, assiste esses vídeos e depois a gente conversa para tirar dúvida. Fica muito mais fácil, fica muito mais claro. Então, tudo que você puder, documente. Principalmente aquelas coisas que dependem de você. Isso é muito importante. Não deixa nada que é de conhecimento, né? Que fique dependente de você, que você vire um gargalo. Porque se você for gargalo, você vai trabalhar mais do que os outros. E aí não vai sobrar tempo para fazer o que importa. Tudo isso aí, ajudar a construir esse conhecimento geral, acaba melhorando a qualidade das entregas a longo prazo. Então, a qualidade do trabalho do nosso time lá, ela melhorou muito com esse tipo de divisão de conhecimento. A gente hoje tem uma cultura de dividir, de conversar, de trocar. E isso, a médio e longo prazo, se provou uma boa estratégia. A gente tem mais conhecimento dividido, a gente tem mais pessoas que conseguem fazer várias coisas diferentes dentro do time. Então, como que tudo isso aí de construir conhecimento para a empresa gera reconhecimento para você? Primeiro, que as pessoas começam a te ver como uma autoridade. Dividir conhecimento gera autoridade. Quando você explica, quando você fala, quando você incentiva discussões, as pessoas começam a te olhar com outros olhos. Principalmente as pessoas que trabalham com você. Às vezes nem é o seu chefe, nem é a sua chefe, mas os seus coleguinhas de trabalho ali, os outros devs do time, eles começam a te ver como autoridade.
E isso reflete na forma como eles falam de você para a chefia. E isso vai gerando reconhecimento em cadeia, inclusive. E aí, a sua liderança, o seu chefe, a sua chefe vai ter mais confiança em você. Porque ela começa também a ver autoridade em você, a ver que você influencia o time, que você tem capacidade de liderar algumas coisas, né, de conduzir alguns trabalhos, de participar dos grandes projetos. E de repente, isso talvez gere aí uma chance maior de você receber um aumento, de receber uma promoção. Pô, se aparece uma vaguinha ali, quem que vai ser o indicado? As pessoas vão lembrar do seu nome, porque você começa a se destacar, você começa a ser diferente dos outros, a estar à frente dos assuntos, a ter mais responsabilidade, né? Ter capacidade para atender mais responsabilidades. E aí, na fila do pão ali do reconhecimento, na fila do pão do aumento, da promoção, do pleno, do sênior, provavelmente seu nome vai aparecer ali na frente. E para terminar, eu quero que você coloque esse conhecimento em prática. E não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Assim que você desligar o vídeo. Ou pelo menos se você tiver em algum horário para trabalhar aí. Mas eu quero que você coloque em prática. Não quero que você engavete esse conhecimento aqui. Para colocar em prática, eu vou te ajudar, porque eu dei bastante dica aqui, falei bastante coisas, né? Mas o que eu vou recomendar para você? Que você pegue de tudo que eu falei aqui, ó, que você escolha as dicas mais fáceis para implementar. De preferência, uma dica. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, não tenta fazer um montão de coisas, mas escolhe uma dica. Porque se você começa a implementar uma dica hoje, outra dica amanhã, outra dica depois de amanhã, com o tempo você vai ter um monte de coisas novas que você já está fazendo e que vão melhorar a qualidade do seu código aí e que com certeza vão gerar mais reconhecimento para você. Vou te dar 3 opções aqui das coisas que eu falei, que eu acho que são mais fáceis de implementar e que você vai conseguir resultado mais rápido. Primeira coisa que você pode escolher, uma das coisas, né? Fazer um teste unitário. Se você não faz teste unitário hoje, começa a fazer, dá um primeiro passo. Não precisa fazer teste naquele código maluco de 500 linhas, cheio de dependências. Pega uma classe de negócio bem simplesinha, que só tem uma regra. Faz um teste hoje. Faz um teste e amanhã você faz outro. Depois de amanhã você faz outro. E aí você vai começar a se acostumar com o teste. Que eu quero que você coloque o teste, de preferência o teste unitário, né, dentro do seu fluxo de trabalho. E aí começa com faz um teste unitário. Uma outra opção que eu te dou, configure code review no seu repositório. Se você não faz code review, pega o repositório, ou se você tem vários repositórios, né, pega um deles e implementa code review lá. E comunica o seu time, né, monta um plano para trabalhar code review com o seu time. Troca uma ideia com eles, explica como vai funcionar e aí vai lá e implementa. Não é difícil de fazer, mas você vai ver que dá um resultado fantástico a longo prazo. Em coisa de um mês, vocês vão ver muito resultado ali, muita diferença. E uma última opção, documenta um processo do time. Pega um dos processos que seu time faz, processos repetitivos, ou aqueles que geralmente quem entra fica te perguntando como é que faz, documenta ele. Entra lá, escreve um Word, escreve um Google Drive, sei lá o que você vai fazer aí, né? Mas escreve documenta, né, esse processo e compartilha com o time. Coloca num lugar que seja compartilhável, onde todo mundo pode acessar. E aí, deixa lá documentado. Quando alguém te perguntar, ao invés de ensinar, ou ao invés de fazer, você fala para a pessoa, vai lá no documento, acessa lá e tenta fazer. E aí, se a pessoa conseguir, vai ser legal, a documentação funcionou. A gente fez isso aí lá no time, faz isso constantemente e dá muito certo, dá muito resultado. Você vai ver que ajuda bastante. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um joinha e deixa um comentário aqui para me dizer também se você tem alguma técnica, se tem alguma coisa que você faz para entregar código com mais qualidade e que gera reconhecimento ou gerou reconhecimento para você na sua empresa. Gostaria muito de saber e se você gostou também, compartilhe esse conteúdo aqui com outros devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.